Boa noite a todos. Que bom estarmos novamente aqui, estudando o Evangelho de Jesus. O nosso tema de hoje é um versículo do Evangelho, um versículo dos mais longos, porque o versículo é aquela parte bem pequena que tem o capítulo e tem o versículo. Ela trata da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. O texto diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos nesse texto que ele tem três situações. A primeira delas é: não vos conformeis com este mundo. Depois diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E finalmente, consequência dos outros dois: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse conformar-se com o mundo, não se conformar com este mundo, tem um sentido no contexto da Epístola de Paulo, de não nos ajustarmos às imperfeições do mundo, não vivermos em função das coisas do mundo. Ele nos convida para que nós tenhamos uma ótica diferente com relação às coisas do mundo. Nós não podemos nos acomodar às coisas materiais. E temos que romper com o nosso passado materialista. Nós temos falado muito aqui sobre materialismo, mas uma das grandes funções da doutrina espírita é combater o materialismo. Porque o materialismo leva as pessoas ao individualismo, que naturalmente, como consequência, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e sabemos que esses são os grandes males da humanidade. Nós queremos relatar aqui, não com a beleza do texto, um diálogo que foi feito com o Dr. Bezerra de Menezes e foi apresentado num filme. É um diálogo que estavam reunidos, o Dr. Bezerra, outras pessoas, e uma pessoa se levanta e pede oportunidade de falar. E é concedido. E ele diz, com as minhas palavras, porque eu não consigo reproduzir a beleza das palavras que tem no texto, porque o texto é bem poético, inclusive. Ele diz que ele é materialista e que o materialismo já conseguiu desvendar as farsas das manifestações. Já conseguiu reunir um número enorme de pessoas que se voltavam para as práticas mediúnicas, contato com os espíritos, e que eles foram desmascarados e se voltaram contra o espiritismo. E que ele iria trazer essas pessoas e pediria então para que os espíritas ali presentes aceitassem um debate público entre eles representando o materialismo e aquele grupo representando o espiritismo, que nesse momento tinha uma função de espiritualismo. Ele relata uma porção de outros fatos a respeito de fraudes no campo da mediunidade. E então ele termina de fazer a sua exposição, e aí o dirigente dá a palavra ao Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra diz mais ou menos o seguinte: nós aceitamos fazer um debate, desde que fosse apresentada aquela tribuna, aquele
aquela plateia, alguma prova de que o materialismo tenha redundado num bem para alguém em sofrimento. Se eles trouxessem algum caso de alguém que tenha sido consolado pelas suas aflições em função do materialismo, para alguém que tenha sido beneficiado com o esclarecimento do porquê da sua condição de dor, de sofrimento, se ele trouxesse alguém que tenha sido consolado porque perdeu um filho, o materialismo consolou alguém que perdeu um filho? O materialismo consolou alguém que nasceu em condições adversas, com restrições físicas, com limitações físicas, com limitações mentais? O materialismo trouxe alguma explicação que viesse a trazer algum consolo a essas criaturas? A qualquer tipo de sofrimento que o ser humano passe, o materialismo já trouxe alguma explicação, algum conforto. E ele diz: apenas a lei de causa e efeito e a reencarnação podem explicar estas coisas. E então nós vamos aceitar o resto, desde que nos apresente pelo menos um caso em que o materialismo tenha sido benéfico, consolador, apoiador de alguém. Então ele coloca aí a real situação do aspecto materialista da vida. Mas nós corremos o risco, às vezes na doutrina espírita mesmo, de nós fazermos uma palestra, uma exposição e darmos a entender que a matéria não é boa, quando na verdade o que não é bom para nós é o materialismo. A matéria é um excelente instrumento para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós temos que combater, e nós dissemos aqui, que o Espiritismo combate o materialismo, não a matéria. Por que nós não podemos combater a matéria? Porque a matéria é uma oportunidade, através da reencarnação e da reencarnação, que Deus nos dá para que nós possamos testar os valores já adquiridos, para que nós possamos nos redimirmos de desacertos do passado, permitindo que através do esquecimento fático do nosso passado, ou seja, nós não vamos lembrar do nosso passado, os fatos, as situações, os nomes das pessoas com quem convivemos, mas vamos nos lembrar das nossas emoções que nós cultivamos no passado. Vamos nos lembrar de tudo aquilo que caracteriza a nossa personalidade espiritual. Isso nós vamos nos lembrar. Então nós somos colocados junto com pessoas com quem nós temos que nos reajustar, para que através desse contato nós possamos nos reequilibrarmos através da harmonização. Porque nós não conseguiremos um contato mais pleno com o mundo espiritual elevado se nós não estivermos mais libertos de mágoas, de rancores, de situações de desajuste com outras criaturas. Nós precisamos primeiro, como diz o Evangelho, reconcilia-te primeiro com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então nós não podemos perder a oportunidade da nossa encarnação para fazermos todos os reajustes possíveis. E quando sentimos que há um certo desacerto com alguém, ou da nossa família, ou do nosso círculo de amizades, de relações, nós temos que despertarmos e agradecer a Deus pela oportunidade de podermos ter ali alguém com quem nós poderemos reajustar e diminuirmos a nossa carga emocional negativa, o que vai nos possibilitar alcançar cada vez mais as altitudes celestes. Mas, de que modo a matéria pode ajudar o espírito? Nós já dissemos de duas situações. Uma delas é a prova.
A matéria permite que nós possamos provar os valores já adquiridos. Então nós vamos ser testados. E através do esquecimento do passado, nós somos colocados nessas circunstâncias. E aí então nós vamos ser testados para ver se nós adquirimos aqueles valores ou não. Ou apenas é algo periférico, não é algo que seja interno, não seja um valor que já seja nosso. Que nós possamos dispor e usar daquele dom, daquela virtude. Então, esta é uma oportunidade magnífica que nos é ofertada. Outra é do reajuste do passado que acabamos de dizer. Mas tem uma outra que nos relatam os Espíritos. São aqueles casos de espíritos que se suicidam, espíritos que cometem crimes. Quando eles projetam a ideia de cometer um crime ou de suicídio, eles criam uma marca perispiritual. O perispírito é um corpo, ou o corpo espiritual, é um corpo intermediário entre o nosso espírito, que somos nós, e o nosso corpo de carne. Ele é um decodificador e é onde estão registradas todas as nossas experiências. Aí então, este espírito, quando nós projetamos com muita força alguma ação, e eu acredito que quando alguém vai cometer um crime, ou quando alguém vai se suicidar, ou até uma agressão qualquer, ela projeta em si mesmo uma energia tão forte e negativa que ela causa uma mácula no perispírito. Assim como as pessoas que se suicidam ingerindo veneno, quando reencarna, vem com o corpo muitas vezes demonstrando deficiências em todo o processo digestivo. Então, o que acontece com a reencarnação? Muitas vezes precisa 1, 2, 3 reencarnações, dependendo da situação, para que aquele espírito esteja limpo daquela mácula, daquela situação gravíssima que foi gerada no passado. Então, sem a reencarnação, seria muito difícil essa limpeza perispiritual para que possamos ter uma reencarnação natural. É por isso que ocorre nos casos, muitas vezes, essas distorções físicas imensas que ocorrem em muitos casos de nascença. Kaiba Schutel registrou uma frase: viver no mundo sem ser do mundo. Esta frase, ela também pode gerar alguma situação de dúvida. Para viver no mundo sem ser do mundo, eu tenho que ser um asceta, eu vou ter que me isolar para não participar das coisas do mundo. Eu vou ter que ir para um convento ou para um mosteiro daqueles isolacionistas e lá ficar. Eu vou ter que ir para um monte, como se faz no Oriente, e ficar em meditação, alheio ao que se passa aqui embaixo, na terra, no burburinho da vida. Será que viver no mundo sem ser do mundo é isto? Nós vamos ler um parágrafo só, mas é um parágrafo longo até, de uma mensagem de um anjo guardião. Ela foi ditada em Paris em 1863 e está registrada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma, e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito, e não vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas,
porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. A resposta está aí clara. Nós estamos aqui no mundo para vivenciar as experiências do mundo. Só que nós não podemos ser do mundo como objetivo. O nosso objetivo é a nossa conquista espiritual. São os valores, é a nossa transformação moral. É nós nos elevarmos cada vez mais em sentimento e moralidade, já que a essência da nossa vida foi ditada por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é? Mas aí também poderia caber uma pergunta: nós somos do mundo? E em João 17, 15 e 16 está registrado: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. São palavras de Jesus transmitidas por João. Então nós não somos do mundo. Por que nós não somos do mundo? Porque nós não somos este corpo material. Nós somos um espírito que está usando esse corpo material por um determinado tempo para passar pelas experiências necessárias ao nosso progresso. Nós somos espírito. Muitas vezes falando: poxa vida, o meu espírito. Não é o meu espírito, é o meu corpo. Porque esse corpo é meu. Daqui a alguns anos não vai ser mais meu. Porque ele vai para a terra, vai ser consumido. E eu vou continuar plenamente, com a minha vida plena, com toda a minha razão, o meu entendimento, a minha individualidade, os meus valores, os meus sentimentos e as minhas emoções. Eu vou continuar. E o corpo não. Portanto, eu não sou do mundo, eu não sou matéria, eu sou espírito. Mas, será que nós já entendemos a vida pela ótica espiritual? Nós temos na nossa vida normal o nosso trabalho material, necessário para a nossa manutenção, que faz parte da lei de Deus, esse nosso trabalho. Tá? Mas nada nos impede que, mesmo trabalhando num campo material, nós não possamos viver uma vida vinculada ao desenvolvimento espiritual. Quais são os interesses que dominam a nossa existência? Se nós nos distrairmos, nós acabamos nos envolvendo nessa sequência de necessidades materiais e vamos transformando aquilo que deveria ser um meio, um instrumento, porque a matéria é um meio, é um instrumento de aprimoramento do espírito, transformando numa finalidade. Aí, quando eu transformo a vida material em finalidade, aí nós precisamos parar, pensar, abrir os nossos olhos e verificar por que eu estou fazendo isso. Será que isto vai me levar àquilo que nós chamamos de felicidade? Que está relacionada diretamente com a paz interior, e paz interior só se tem quando se tem a consciência tranquila, e nós sabemos que quando nós nos dedicamos à coisa material, nós nos voltamos para a nossa individualidade, porque a matéria individualiza, não é? Voltamos para as nossas características que nós trazemos do passado, de egoísmo, orgulho, vaidade, e nós vamos então perdendo oportunidade, esta oportunidade belíssima que nos foi concedida, de nós desenvolvermos um pouco mais no nosso processo evolutivo através desta encarnação. Será que a nossa renovação, muitas vezes nós advemos que não, nós não estamos nos renovando, será que essa nossa renovação não é apenas exterior? Será que eu já consegui fazer uma renovação que realmente transformou o meu íntimo? Eu consegui sentir, pensar, vivenciar, experienciar a vida com a ótica
do aprimoramento espiritual, da aquisição das virtudes, com a ótica da harmonia, da bondade, da paz, do amor, da compreensão, da tolerância e todas as outras virtudes cantadas no Evangelho. Onde é que nós estamos? Qual é a nossa posição nesse contexto? E isso aí nos remete ao Santo Agostinho. A questão de conhecermos a nós mesmos. Aquele relatório belíssimo que está na questão 919, né? 919 né? do livro dos Espíritos, que ele relata todo uma fórmula de como nós podemos nos avaliarmos, como nós podemos nos conhecer, né? Fazendo aquelas reflexões a respeito da nossa vida. O que eu fiz hoje, o que eu fiz ali, o que eu fiz, foi positivo, não foi positivo, qual foi o reflexo daquilo que eu fiz, eu poderia ter feito melhor, né? Esse tipo de avaliação que vai permitir que a gente se conheça, então, para verificar se a nossa transformação ela ainda está na periferia ou se ela já começou a ser internalizada. O que temos feito para aproveitar a carne em benefício da nossa renovação espiritual? Nós temos analisado com calma as experiências da nossa vida? Nós temos procurado visualizar os nossos comportamentos, as circunstâncias em que nós estamos vivendo e estamos reagindo? Nós já chegamos a entender se as nossas reações, se elas estão compatíveis com as virtudes, principalmente a paciência. O relacionamento, a primeira coisa que tem que se ter é paciência. Porque o assodamento, ele traz consequências mais complexas. Porque a maioria das vezes, quando nós reagimos de um impulso, ainda nós temos muita coisa de negativo que é transmitido ali. E nós perdemos a oportunidade de exercer o controle das nossas emoções e verificar realmente qual a melhor forma de agir e de reagir naquela circunstância. Agora nós vamos para o terceiro ponto do texto evangélico. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar, provar e viver a vontade de Deus é uma possibilidade que nos é permitida quando nós já conseguimos tirar as escamas do materialismo dos nossos olhos, quando nós tivermos já conseguido superar aqueles impulsos mais negativos e já nos reharmonizamos com os nossos desafetos. Por quê? Porque somente neste momento é que nós vamos conseguir ter a clareza da visão, a clareza da audição e a capacidade de sentir e pensar com liberdade, e aí podermos então sintonizarmos com o plano mais alto. Porque veja, se os nossos pensamentos ainda são concentrados nos problemas comezinhos do mundo, nas nossas dificuldades, nos nossos desacertos, nós não conseguimos colocar o nosso pensamento, o nosso sentimento, de forma que ele alcance um mundo mais evoluído, um mundo mais paz. Então, nós precisamos, para poder experimentar essa vontade de Deus, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, através da nossa redenção, da nossa remissão dos nossos erros do passado e de nós testemunharmos os valores adquiridos através das provas e estas oportunidades que estão sendo oferecidas pela nossa encarnação. Nós temos que valorizar esta encarnação como uma oportunidade de transformação. É uma oportunidade belíssima, maravilhosa. Mas nesse texto surge uma questão. Qual é a vontade de Deus? E nós já vimos que
são difundidas vontade de Deus em todas as partes, de todas as formas, não é? Mas como é que nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Então, na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência. Na questão seguinte, a questão 622 do mesmo Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser esta revelada? Se nós já temos a lei de Deus na nossa consciência, por que ela foi revelada? Aí os Espíritos respondem: porque o homem, ele a esquecera e desprezara. Quis Deus então que ela lhe fosse lembrada. E quem foi que nos lembrou a lei de Deus? Jesus. Ele veio nos lembrar através do exemplo, através da vivência. Veio mostrar a cada um de nós. A lei de Deus tem o fundamento básico. E veja, quando nós falamos da lei de Deus, do Evangelho de Jesus, alguns estudiosos já dizem, e está sendo confirmado, que essa lei que está no Evangelho de Jesus não é uma lei planetária. Ela não é uma lei apenas da Terra. É uma lei que serve para o universo todo, porque ela é baseada no amor, que é a essência do interrelacionamento das criaturas e da criatura com todas as coisas. Porque nós temos que ter amor não apenas pelo nosso semelhante, nós temos que ter amor por toda a natureza divina, por tudo que a natureza nos oferece. Mas principalmente, e o mais difícil, é nós termos amor por todas as criaturas. E o Evangelho nos convida: amai os vossos inimigos. Porque amar os amigos, amar o que nos amam, é fácil. Nós temos que amar os inimigos. Não amar, sairmos abraçando e trocando carinhos, mas respeitando e orando a Deus para que eles se transformem, para que eles não sejam mais nossos inimigos, assim como nós não podemos ser inimigos de ninguém. Então essas leis de Deus, essa é a base, e tudo o que confrontar estes princípios é contra a lei de Deus. E nós vamos ver que o Evangelho, você não encontra uma contradição que venha de encontro, que venha confrontar esta base central do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo mesmo, de fazer aos outros apenas o que eu gostaria que os outros fizessem. Não há nada que vá contradizer estas máximas, essas assertivas, esses conceitos evangélicos. E a nós que aqui estamos, que tivemos a oportunidade de conhecer pelo menos um pouco da doutrina espírita, nós temos os nossos olhos mais abertos ainda, porque nos fala de uma realidade, nos fala de alguma coisa que pode ser comprovada, de alguma coisa que pode ser vivida, sentida racionalmente, já que a doutrina espírita foi dito por Allan Kardec, não é? Se alguma coisa, algum conceito da doutrina estiver em desacordo com a ciência, o conceito da doutrina deverá ser modificado. Não a ciência, porque a ciência considera ser definitiva. Nós estamos falando aqui, é claro, da ciência com C maiúsculo. Não são aquelas ciências das probabilidades, porque em muitas áreas a ciência trabalha com base em probabilidades. Aí então nós já não poderíamos considerar esta ciência, porque ela não é uma ciência definitiva. Mas então, com o Espiritismo nos abrindo o entendimento, mostrando a realidade das coisas, a oportunidade das circunstâncias, dizendo que tudo, por mais que nos pareça estranho, é importante para a nossa vida. E hoje nós vivemos num momento
em que há discussões políticas e posições exacerbadas de um lado e de outro, e nós temos que entender que essas circunstâncias ainda são necessárias ao nosso planeta, ainda é necessária aqui ao nosso país. É necessário que nós passemos por essas experiências e que nós venhamos a superá-las para nosso próprio benefício. Elas não estão aí por nada, porque não existe nada na lei de Deus que não tenha uma razão de ser, que não tenha uma explicação, uma justificativa, e não seja uma necessidade nossa para o nosso desenvolvimento. Então vamos aproveitar este momento para nos unirmos em pensamento e pedirmos a Deus, nosso Pai, que acolha a todos nós, que somos todos irmãos, e que possamos viver juntos em harmonia, e que possamos nos desenvolver cada vez mais através do exercício das virtudes cantadas por Jesus.